Desde já peço aos irmãos que abram as vossas Bíblias em Mateus capítulo 13. Leremos o versículo 51 ao 52 somente. Mateus capítulo 13, versículos 51 e 52. Assim diz a infalível e suficiente palavra de Deus. Entendestes todas estas coisas? Responderam-lhe, sim. Então lhe disse, por isso todo escriba, versado no reino dos céus, é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Oremos. Amado Deus, glorioso Pai, nós te louvamos, ó Deus, bendizemos o teu santo nome. Te pedimos, ó Deus, que continue, ó Pai, neste momento presente, ó Deus, neste culto, conduzindo, ó Deus, os ouvintes. Abre os olhos e ouvidos espirituais deles, ó Deus, para que compreendam a tua palavra. Mas também, ó Deus, e primordialmente esse que fala, ó Pai. Conduz, ó Deus, que não seja o meu falar simplesmente, a minha filosofia, minhas ideias, meus achismos e pensamentos e deduções. Mas, ó Deus, que seja a tua palavra explicada, ó Deus, para o teu povo. Que seja o teu Santo Espírito, ó Deus, que fale e eu seja somente uma ferramenta do Espírito Santo, ó Deus, para instruir a tua igreja. Sabemos, ó Deus, que a batalha é grande, a responsabilidade é grande, e que as minhas armas, ó Deus, são poeira, são farelo, não tem poder nenhum, força nenhuma, qualidade nenhuma. Mas as tuas armas, ó Deus, elas são fulminantes. Ela penetra, ela esquadrinha, ela divide o osso de medula. E é nela que nós confiamos, ó Pai. Fortalece-nos, ó Deus, com a tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o título dessa mensagem é a responsabilidade de quem compreende o reino dos céus. Mais uma vez, a responsabilidade de quem compreende o reino dos céus, hífen, o escriba versado. Amados, hoje estaremos, com a graça de Deus, concluindo essa pequena série de pregações, que tem o tema, a série Pregações do Reino de Deus. Hoje nós estaremos concluindo. E, apesar de não dizer que é uma parábola, você vai olhar ele, não fala que é uma parábola, a sua estrutura mostra que de fato é uma parábola, pois, assim como as demais, é uma história curta usada para ensinar uma verdade, por meio de uma comparação ou analogia com as situações do cotidiano. Ou seja, essa é de fato a última parábola do capítulo parabólico de Mateus. E obviamente está no mesmo contexto e tema central, que é o reino dos céus. Dito isto, no capítulo 13 de Mateus temos 7 parábolas mais uma. 7, que são as 7 que são explicitamente parábolas, está lá claro, parábola do joio e do trigo, parábola do fermento, e essa, por isso que eu coloquei 7 mais uma. Nós vimos de manhã que tem outras parábolas sobre o reino dos céus no decorrer do livro de Mateus, mas aqui está concentrada a maior parte delas. Como vimos também nas mensagens anteriores, mostrei aqui já um pouco mais resumido, mais uma vez o motivo de Jesus falar por parábolas. Nós vimos que desde o Sermão do Monte, Jesus pregava de forma clara, direta, sem parábolas. Nós podemos depois olhar em nossas Bíblias, do capítulo 5, onde basicamente inicia a peregrinação evangelística de Cristo. Ele vai falar claramente, vai falar sobre adultério, vai falar sobre julgamento, vai falar sobre oração, jejum e outros temas de forma clara. Mas Jesus começa a falar por parábolas porque os fariseus e escribas blasfemaram contra o Espírito Santo, atribuindo a Beelzebu as operações do Espírito Santo. Como a gente pode verificar, vocês podem verificar depois nas suas Bíblias, em Mateus capítulo 12, versículo 24, que fala: mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios?
Quando questionado pelos discípulos, porque ele fala por parábolas, Jesus respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido, pois ao que tem lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado, conforme Mateus capítulo 13, versículo 11 e 12. Ou seja, as parábolas de forma restrita e a Bíblia de forma ampla são o fio condutor da justiça e da graça de Deus. É o mesmo fio condutor, que ele vai ser justiça e vai ser também graça. Lembrando que em Marcos capítulo 4, versículo 11, parte B, ele vai falar o seguinte: aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Logo, até as instruções e ensinos claros, ou seja, isso que a gente falou sobre adultério, sobre oração, sobre julgamento, até esses, para os de fora, para os ímpios, são enigmáticos, são incompreensíveis. Agora, interessante notar, meus irmãos, que no original, a palavra traduzida melhor é a seguinte, na verdade acontece. Ou seja, tudo lhe acontece em parábolas. Tudo acontece em parábolas. Então, não se surpreendam quando aos de fora crerem no Big Bang e, entre outras coisas, creem na evolução. Por que as pessoas creem no Big Bang? Por que as pessoas creem na evolução? Porque para ele tudo é enigmático. Tudo é enigmático. Eles não conseguem compreender. Por isso que eles vão crer no que eles acham que é certo. Agora, com essa derradeira parábola, Jesus concluirá o tema central dessas parábolas, que é o reino dos céus. E essa primeira parte da mensagem é o significado de uma pergunta conclusiva. O significado de uma pergunta conclusiva, que está no versículo 51. Entendeste todas essas coisas? Responderam-lhe, sim. Primeiramente, verificamos que a melhor tradução seria compreendestes e não entendestes. Aparentemente, não faz diferença, mas há implicações importantes. Entender no contexto das parábolas seria somente o entendimento do texto, como, por exemplo, a diferença entre joio e trigo e o processo de plantação. Toda a população entendeu. Toda a população, inclusive os escribas, os fariseus, os ímpios que estavam ali no meio, entendeu, porque aquilo era do cotidiano deles. Plantou o trigo, depois plantou o joio. Esse cenário, todos entenderam. Já compreender no contexto da parábola seria captar o significado espiritual, a verdade contida na parábola. Somente os discípulos, incluindo, obviamente, os apóstolos, compreenderam. Mas o que Jesus quis saber de seus discípulos ao fazer essa pergunta? Isso é muito importante. O que é que Jesus quis saber? Quando falou, agora não entende na tradução mais clara, compreendeste todas essas coisas. O que é que Jesus quis dizer quando fez? Compreendeste todas essas coisas? Lembrando, só para deixar na mente dos senhores, que ali Jesus só está falando com quem? Com os discípulos. Entenda que quando falar discípulos, sempre vai estar os apóstolos no meio, obviamente. Nas 4 últimas parábolas, Jesus só está só com os discípulos. Ele não está mais com o povo. Ele não explica, como eu falei anteriormente nas outras pregações, ele só explica aos eleitos, somente aos discípulos. Ou melhor, somente aos discípulos. Não vou dizer aos eleitos, porque Judas também está naquele meio, né? Então, aos que são discípulos, ainda que sejam nominais. Só que os nominais, eles ouvem a explicação, mas também, obviamente, não entendem. Todas essas coisas, quando Jesus falou todas essas coisas, se restringe a essas parábolas. E não a compreensão de tudo. Tudo. Até porque Jesus iria ensinar muitas outras coisas ainda. Então, eles não poderiam saber de tudo, se Jesus não ensinou ainda tudo. Vejamos Mateus 15:16. Fala, Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Então, ele questiona se ainda
aqueles apóstolos, aqueles discípulos não entendem. E em Lucas, capítulo 24, 45, lá no caminho de Emaús, Jesus fala no texto, então lhe abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Então ali, com Jesus, ressuscita, ali a mente deles começam a abrir para compreenderem. Veja que não é entender, era para compreenderem. Isso tudo após a ressurreição. Em relação às parábolas, os discípulos compreenderam, até porque Jesus explicou para eles as duas principais parábolas desse contexto. Então, Jesus está perguntando, preste atenção aqui, meus irmãos. Jesus está perguntando: compreendestes o significado de todas as parábolas que eu os instruí sobre o reino dos céus? Essa foi a pergunta. Pormenorizando, esmiuçando essa pergunta. Jesus, vamos detalhar essa pergunta em várias perguntas que Jesus fez, contida aqui nela. Jesus perguntou: compreendestes que eu sou o semeador principal e também a semente, que é a palavra? E vocês também, em segundo plano, são semeadores e que devem pregar a palavra para todas as pessoas? E quem vai julgar se a terra é boa ou não? Se a terra é boa, não são vocês, mas a palavra? Isso aqui é a parábola do semeador. Jesus também perguntou ali dentro daquela pergunta única: compreendestes que o reino dos céus inicia-se aqui na terra? Que a obra salvífica é toda e somente de Cristo? Ao plantar o trigo no mundo, os eleitos, mas que o inimigo de nossas almas plantou o joio, e que no dia do julgamento estes serão condenados à danação eterna, e aqueles resplandecerão como o sol no reino de Deus? Parábola do joio. Jesus está perguntando também: compreendeste que o crescimento do reino dos céus não depende de esforço humano, mesmo que deva esforçar-se? O crescimento é único e exclusivamente devido à graça e à misericórdia do Senhor? Aí, as parábolas do grão de mostarda e de fermento. Jesus também, naquela única pergunta ali, detalhada, disse: compreendeste que eu, Jesus Cristo, e a minha palavra, somos o bem de maior valor? E que todas as outras coisas e pessoas que temos devem ser colocadas no seu devido lugar de importância, abaixo de Cristo e de sua infalível palavra? Essa aqui é a parábola do tesouro escondido e a parábola de grande valor. E por fim, Jesus também, quando fez aquela pergunta que está ali no versículo 51 de Mateus 13, ele falou: compreendestes que deve-se anunciar a Cristo a todo tipo de pessoas, mas também deve-se discipulá-las e discipliná-las pela palavra, e que na consumação dos séculos os anjos separarão os maus no meio dos justos para o inferno eterno? Parábola da rede. Então, toda aquela pergunta que Jesus fez ali, aparentemente uma pergunta simples, ela está contida todos esses elementos, todas essas perguntas. E essas perguntas sobre as parábolas ditas, resumidas no versículo 51, fica da seguinte forma: compreendeste todas as parábolas? Os discípulos acertadamente responderam: sim, Senhor, compreendemos. E como compreenderam, vem a segunda parte da mensagem, que é a consequência de quem compreende as parábolas do reino. Versículo 52. Então lhes disse: por isso todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. A palavra então, primeira palavra do versículo, liga as duas orações, liga os dois versículos. Jesus está querendo dizer: já que vocês compreenderam todas essas coisas, compreendam essa última. Compreenderam as outras, agora compreendam essa última. Todo escriba versado. Uma melhor tradução seria: todo escriba que foi feito discípulo, pois o original, macheteuo, provavelmente essa não é a pronúncia, quer dizer fazer discípulo, aprender como um discípulo. Mas alguns dos senhores podem perguntar: mas por que Jesus, nessa parábola, usou um escriba, que é uma figura que vem desde os primeiros momentos da missão de Jesus, sistematicamente o confrontando, ponderando
não na intenção santa de aprender aos pés de Jesus, mas num desejo ardiloso de o desmoralizar, de o ridicularizar, pior, de o prender e até mesmo de o matar. Por que Jesus usou um escriba? Temos pelo menos, meus irmãos, pelo menos 3 motivos pelos quais Jesus usou a figura de um escriba. Vamos para o primeiro motivo, que é porque ele está contando uma parábola. E como toda e qualquer parábola, o que importa não é o significado literal do texto, mas a verdade espiritual que se pretende ensinar a partir da parábola. Assim como, por exemplo, a parábola do semeador, do joio e do trigo e as demais, pouco importa onde a semente caiu, ou se o joio foi plantado mesmo junto ao trigo, o que importa é que Jesus está ensinando ao falar essas parábolas. Esse é o primeiro motivo, porque Jesus usou o escriba. O segundo motivo é porque, por ser uma parábola, Jesus vai usar elementos do cotidiano e extrai verdades daqueles elementos dentro da parábola, assim como fez com todas as parábolas. Por isso, Jesus usa escriba, pois faz parte do cotidiano dos discípulos, que são judeus piedosos. E, por fim, o terceiro motivo, e Jesus usar escriba, é o original, mostra que não é qualquer escriba, mas um escriba discípulo de Jesus. Assim sendo, o escriba era uma das pessoas mais importantes da sociedade, treinados para interpretar e ensinar corretamente a lei e os profetas. Aqueles que Jesus, ele só tirava o corretamente. Aqueles escribas que tentavam desmoralizar Jesus deturparam a interpretação e o ensino da lei e dos profetas. Eram, na verdade, falsos escribas, somente na aparência, mas não passavam de sepulcros caiados, conforme Jesus mesmo diz em Mateus capítulo 23, versículo 27. Jesus, ao trazer o escriba como elemento da parábola, ele estava falando de um escriba fiel, honesto, não aqueles sepulcros caiados, mas um escriba semelhante a Esdras. Peço que os irmãos, sem desmarcar Mateus 13, abram em Esdras capítulo 7, versículo 6. Esdras, capítulo 7, versículo 6. E me acompanhe. Ele, quem é ele? É Esdras, era escriba versado na lei de Moisés, dada pelo Senhor, Deus de Israel, e segundo a boa mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele, o rei lhe concedeu tudo quanto lhe pedira. Então veja, ele era um escriba versado. Vejamos que Jesus, ele vai falar o quê? Então disse, por isso todo escriba versado. Esdras é o exemplo, é o modelo. Quando Cristo falou escriba, esse era o modelo de escriba versado, discípulo de Jesus. Então, quando Jesus falou todo escriba, estava falando de um escriba semelhante a Esdras, instruído como meu discípulo sobre o reino dos céus, ou seja, como discípulo do Senhor, é semelhante a um homem, um pai de família, ao proprietário da casa que tira do seu depósito, ou seja, do seu tesouro, coisas novas e velhas. Naquela época, meus irmãos, as pessoas não tinham banco, obviamente. Então, como guardar as coisas valiosas? Como guardar o dinheiro ou qualquer outro bem valioso? Eles guardavam em esconderijos. Normalmente, enterravam. Era muito mais fácil enterrar do que guardar em outro lugar. Talvez tinha muitas terras, escondiam ali. Por isso, tesouro é a melhor tradução. Lembremos-nos da parábola do tesouro escondido. Jesus usa esse elemento, pois era comum para aqueles homens, aqueles homens daquela época, os primeiros destinatários dessas palavras. E o que vem a ser coisas novas e coisas velhas. Vejam que Jesus falou coisas novas primeiro. A depender do tesouro que se tem, pode-se usar primeiro as coisas mais velhas e depois as mais novas. Ou ao contrário, vai depender de algumas circunstâncias. Mas normalmente se usa logo as mais velhas, já vai estar acabando, já está muitas vezes se deteriorando, usa primeiro as mais velhas. Mas Jesus trouxe primeiro as mais novas. Atentem aqui, meus irmãos. Jesus colocou em primeiro lugar as coisas mais novas,
pois as coisas novas terão domínio sobre as velhas. Imagine, as coisas estão dentro de um depósito, de um baú, ou seja, estão no escuro. Ou melhor, estão no obscuro. Para fazer um link melhor aqui com o texto. E ao tirar, estará trazendo a luz. Não é um tirar passivo, mas lançar fora. É por isso que quer dizer, é por isso que no original, ekbalei, que é o termo original, é lançar fora. Não é somente tirar, é lançar fora. Não significa com isso estupidez, mas diligência. A gente tem aprendido muito aqui, ultimamente, sobre diligência. Então, é tirar com diligência, com ânimo, com desejo, com vontade. É impossível, meus irmãos, muita atenção aqui nesse momento, é impossível tirar coisas da obscuridade para a luz, se não for em Cristo. Pois Cristo é a luz do mundo. Conforme João 8,12, que fala, de novo lhes falava Jesus, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Meus irmãos, Jesus é o Messias prometido. Jesus é o Filho de Deus, o descendente de Davi, o novo Adão, o novo Israel, o que morreu na cruz do Calvário, que cessou a dispensação do templo, do sacrifício, que ressuscitou ao primeiro dia da semana e está sentado à destra do Pai. Ouçam isso aqui. As coisas novas significam que Jesus é o Evangelho, ou seja, o Novo Testamento. Esse é as coisas novas. Por isso, lançam primeiro as coisas novas, que tem a luz em si mesma e ilumina as coisas velhas, a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento. E assim, toda a Escritura é iluminada por Jesus Cristo. Como eu disse no início da mensagem, quando Jesus fez a pergunta aos discípulos, e os discípulos responderam sim, e eles de fato compreenderam, mas verão que a compreensão vai ser ampliada após a ressurreição de Jesus Cristo. Vejamos o que aconteceu depois que Jesus ressuscitou no caminho de Emaús. Lucas, capítulo 24. Vamos ler o versículo 25 e 27, e logo após o versículo 30 e 32. Ouçam atentamente. Então lhe disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorreu por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus começou a falar ali para aqueles discípulos tudo que estava no Antigo Testamento, né, que na época era toda a Escritura, tudo que falava sobre Cristo. Versículo 25 e 27. Agora, e aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido lhe deu. Então se lhe abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Lucas 24, 30 a 32. Jesus, meus irmãos, deu uma aula de hermenêutica, de interpretação. E agora eles compreenderam completamente. Jesus cumpre as verdades da nova e da antiga aliança. Ou seja, das coisas novas e das coisas velhas. Muita gente, aqueles que não são discípulos, continuavam. Veja bem, isso aqui quando Jesus apresenta, não foi para toda a humanidade, foi para os discípulos, foi para os eleitos, foi para o povo dele. Muita gente, como eu falei aqui, aqueles que não são discípulos, continuavam a tatear no escuro e recusaram a lançar a luz de Cristo no tesouro e desprezaram e desqualificaram o tesouro. Temos muitos exemplos, mas vamos falar pelo menos de dois rapidamente. Na época dos apóstolos, havia os estudiosos do Antigo Testamento, como, por exemplo, os rabinos, e indivíduos como Flávio Joséfo, que seus escritos estão preservados até hoje, em especial o livro da história dos Hebreus de Flávio Joséfo. Ele vai contar a história dos Hebreus, mas ele não lança a luz de Cristo. Os apóstolos e demais discípulos usavam os mesmos livros que usou Flávio Joséfo, que usou e usa os rabinos. Que livros?
a lei e os profetas, ou seja, o Antigo Testamento. Mas a grande diferença entre eles são que os apóstolos iluminam o tesouro e interpretam o Antigo Testamento à luz dos eventos históricos redentivos relacionados com Jesus Cristo. Nesse sentido, a interpretação dos apóstolos rompe com a maneira de interpretar dos demais grupos. Os apóstolos quebram com aquela interpretação morta, escura, fria, cheia de obscuridade, cheia de alegorias. E ele traz luz, clareia, ilumina. E essa luz é quem? Como nós vimos, é Cristo. O caráter cristocêntrico da hermenêutica dos autores do Novo Testamento a torna radicalmente diferente da hermenêutica, ou seja, da interpretação dos rabinos e de Flávio Joséfo, para quem, nas palavras de Paulo, os escritos da Antiga Aliança eram um livro velado, estava com véu, eles não enxergavam, estava escuro, conforme Paulo fala lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 14 e 16. Cristo, meus irmãos, é a chave das Escrituras. Os escritores do Novo Testamento sabem que Cristo é a chave que abre o sentido do Antigo Testamento. Isso significa que o Antigo Testamento deveria ser lido à luz da vida e obra de Cristo. Isso porque Jesus Cristo é o tema central de toda a Escritura, de Gênesis e Apocalipse. Cristo é o tema central. Observem isso rapidamente. Alguns exemplos. João capítulo 1 interpreta corretamente Gênesis 1. Jesus é o Cordeiro de Deus. João 1, 29. Jesus é o descendente perfeito. Gálatas 3,16. Cristo é a terra prometida. É o descanso. Hebreus 4, 3. Olha como esses textos clareiam o antigo, as coisas novas, iluminando as coisas velhas. Abram aí, meus irmãos, por favor, sem desmarcar Mateus, abram, por favor, mais uma vez em Oséias, capítulo 11, versículo 1. Livro de Oséias, Profetas Menores, capítulo 11, versículo 1. E depois já vão abrindo aí Mateus 2, versículo 15. Oséias 11, 1 e depois Mateus 2, 15. Diz assim a palavra, suficiente palavra de Deus, em Oséias 11, 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Em Mateus 2,15, fala da seguinte forma: e lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Depois, em casa, os irmãos leiam todo o capítulo de Oséias, ou leia todo o livro de Oséias, e veja que é um texto aparentemente histórico. O texto está contando a história de como o povo de Israel agiu, de como Deus chamou aquele povo. Mateus, porém, ilumina esse texto. E assim como Israel foi chamado do Egito, Jesus também foi chamado do Egito. Logo, Mateus iluminou o texto, mostrando que era um texto messiânico, era um texto profético. Ao contrário de Israel, que Deus chamou, você vai ver no versículo 2, e eles não ouviram, e eles ficaram ainda mais rebeldes. Jesus prontamente ouviu e veio ao chamado de Deus. Por isso, fazemos parte, meus irmãos, isso é muito lindo, porque nós fazemos parte do povo de Deus, mesmo nós sendo gentis. Nós não somos israelitas, nós não nascemos lá em Judá, nós não nascemos naquela região, mas em Cristo, o verdadeiro Israel, nós entramos nessa nova aliança. Isso é muito maravilhoso, meus irmãos. Isso é muito maravilhoso. Se não fosse isso, nós estávamos destinados ao inferno. Era possível alguém vir aqui, como foi Nínive, mas a probabilidade é que nós estaremos no inferno. Mas nós agora fazemos parte da nova aliança, porque Cristo é Israel. Agora veja que não é somente Cristo que é Israel. Jeremias capítulo 31, versículo 31, peço que os irmãos me acompanhem, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá.
Agora, Mateus 26 a 28, vai trazer luz a esse texto. Vai clarear esse texto de Jeremias. Está lá assim: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoou e o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Agora preste muita atenção nessa parte final, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para remissão de pecados. Olha só, Jeremias falou: firmarei uma nova aliança. Com quem? Israel e com Judá. Jesus interpreta, obviamente, de forma correta, obviamente, não tem o que falar aí. É Jesus que está dizendo que essa nova aliança, ele fez com quem? Foi com Israel e com Judá? Vamos ver. A nova aliança prometida em Jeremias com Israel e Judá é cumprida por Jesus na instituição da ceia do Senhor. Mas preste atenção aqui, meus irmãos. A promessa em Jeremias é que a nova aliança seria com Israel e Judá. Mas Jesus fez com os apóstolos, que são a base da edificação da igreja. Ou seja, ao colocar luz no texto, Israel e Judá agora é a igreja. Israel e Judá é a igreja. Nós somos Israel. Não é à toa, meus irmãos, não é por acaso. Paulo não falou isso por acaso em Romanos capítulo 9, 6. Vai estar lá no final. Nem todo Israel são realmente Israel. Nem todo Israel é Israel. Nem todo Israel lá, território, é Israel espiritual. Como é maravilhoso quando você traz a luz e clareia, e traz do baú e traz do tesouro as coisas novas e as coisas velhas. Antigamente, meus irmãos, Deus falava através dos profetas, sacerdotes e reis. Agora, nos últimos dias, fala através de Jesus. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Que Jesus é o que nosso? Nosso profeta, nosso sacerdote, nosso rei. Vejam, a Bíblia, ela vai estar, sacerdotes, profetas e reis que falam na Bíblia, no Antigo Testamento. E Jesus é o quê? Sacerdote, profeta e rei, sumo sacerdote. Paulo e os demais autores do Novo Testamento, como escribas versados, ou seja, como discípulos instruídos por Cristo, traz à luz e lança coisas novas e velhas, iluminadas por Jesus Cristo. Vejam, depois os irmãos anotem aí as referências. A lei de Moisés, Romanos 10, 4 e 9, diz: o fim da lei é Cristo. Os profetas, Romanos capítulo 1, versículo 2 e Romanos 16, 25 e 26, anunciam a Cristo. Os profetas anunciam a Cristo. Os escritos, e aí alguns documentos vão juntar profetas escritos em um livro só, ou um título só, que eles vão chamar de os profetas. Mas depois eles dividem, no próprio Novo Testamento, Jesus muitas vezes chama de profeta, chama de lei, profetas escritos, depois só chama de lei e profetas. Os escritos são os livros poéticos, livro de Daniel, alguns outros livros, que são esses, os escritos. Em Romanos 4, versículos 7 e 8, eles também falam de Cristo. Ali é um trecho de Salmos. Então, a lei diz que o fim é Cristo, os profetas anunciam Cristo e os escritos também falam de Cristo. Isso é o que Paulo está mostrando, trazendo luz. Então, Jesus é o descendente prometido, é o novo Adão. Ele é o profeta, o tabernáculo, o sumo sacerdote. Ele é o rei, o descanso. Ele é o ungido. Ele é a fonte de toda sabedoria. Ele é a esperança. Ele é o eu sou o que sou. Ele é tudo. Por isso agora, retira-se as coisas novas e as velhas. Essas duas coisas são lidas em Cristo. Toda a palavra de Deus, meus irmãos, preste atenção, toda a palavra de Deus é o tesouro de grande valor. Por isso, no nosso boletim, depois os irmãos olhem aí, está anunciando
todo o desígnio de Deus. Nós não anunciamos parte do desígnio, parte, porque entendemos que tudo que está na palavra de Deus é um tesouro de valor inestimável. Agora, meus irmãos, nós concluímos com algumas aplicações. Os discípulos compreenderam as parábolas do reino dos céus, mas só a aplicaram eficazmente depois da ressurreição e depois do Pentecostes. João 14, 26 fala: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, observe, essa compreensão não foi porque eles, no seu raciocínio, na sua cognitivo, no seu intelecto, conseguiram aprender. Não, de forma alguma. Mas o Espírito Santo que desceu sobre eles e permanece, desceu um evento histórico, permanece com eles e conosco, ensina e faz lembrar de todas as coisas, de tudo que Jesus falou. Meus amados, Jesus é central nas Escrituras. Jesus é central nas Escrituras. Mas em especial, após o Pentecostes, o Espírito Santo, que envolveu os apóstolos na revelação e interpretação e na conclusão das coisas novas, agora, sendo ele o iluminador, nos faz compreender Cristo nas coisas novas e nas coisas velhas, no Novo Testamento e no Antigo Testamento. Toda a palavra de Deus, meus irmãos, é um tesouro e nós devemos ser esses discípulos instruídos pelo Espírito Santo, que compreendemos essas verdades e então lançamos essas verdades para outras pessoas. Devemos ser diligentes. Não podemos ficar, depois, talvez, quem sabe, mas devemos ser diligentes. As oportunidades vêm e nós devemos lançar às pessoas essas verdades. Precisamos, meus irmãos, compreender e ensinar essas verdades, novas e velhas, da palavra de Deus. Veja que aí tem uma ideia de causa e efeito. Se você compreende, você tem que lançar a mão. Se você compreende, você tem que jogar, você tem que dar, você tem que instruir, você tem que ensinar. Você não pode somente compreender e ficar que nem aquele pessoal que se enclausura, né, em um local e fica ali, aqui agora eu não vou mais pecar, não vou mais falar com ninguém, aqui eu tenho conhecimento somente meu e vou me garantir. Não, Deus fala, você agora compreendeu? Vai instruir, vai ensinar. A Bíblia, meus irmãos, não tem nenhum valor aberta na estante. Aberta, Salmo 91. Não tem valor nenhum, vai só empoeirar e ficar cheio de sujeira. Também ela não tem nenhum valor debaixo do braço. Não tem nenhum valor. Muitas das vezes ela é ainda um tesouro escondido. Está ali, mas ainda está escondido. As pessoas não enxergam, as pessoas não veem. Às vezes, meus irmãos, ela é lida, mas com o véu posto entre os olhos. Às vezes até parece que o véu está rasgado só pela metade, pois creem em parte das Escrituras. Pois ainda, meus irmãos, tem doutrinas que entendem que Deus tem um plano especial para Israel enquanto Estado, aquele Estado lá que está guerreando. E nesse momento, mas a gente tem visto aqui, o pastor tem sempre nos ensinado, nos alertado. Hoje aparece um bocado de profetada dizendo, olha, está vendo, Deus está voltando ao que está acontecendo com Israel, que não sei o quê, e faz vídeo, aquela tortura, aquele negócio, e até os crentes ficam, rapaz, mas será? Porque, né? É capaz de ser. Então, veja só, é uma doutrina equivocada. Nós vimos aqui claramente Jesus dizendo que Israel é a igreja. Ainda não compreenderam que Israel, na nova aliança, é a igreja. Outros acreditam que a salvação confirmada na nova aliança pode ser perdida. Se os irmãos lerem Jeremias 31 e continuar, e o próprio Mateus vai dar essa garantia, é garantida pelo sangue do Cordeiro. Então, certas pessoas, certos grupos, eles entendem corretamente uma parte, mas outra parte ainda está obscuro, ainda precisa arrancar, todo o véu precisa cair. Um discípulo versado deve crescer em conhecer e compreender a missão de levar esse tesouro para outras pessoas. Lembre-se, não basta ser somente a Escritura. A gente sempre sabe que é um dos 5 pontos da reforma, os 5 solas,
e é o primeiro, né? Só a Escritura. A gente sempre fala isso e, de fato, deve ser somente as Escrituras. Mas tem um detalhe: não basta ser somente a Escritura. Deve ser somente a Escritura, mas deve ser também toda a Escritura. Não é somente a Escritura, mas eu vou tirar ali aquele texto de Romanos, que é complicado, ou rasgar ali aquela parte, ou, rapaz, essa parte aqui de Apocalipse eu não entendo direito, também eu não vou falar, não. Não, é toda a Escritura. Até aquilo, e principalmente aquilo que nos machuca. Essa é a melhor parte, aquilo que nos machuca, que nos coloca à prova. Aqui, meus irmãos, são alguns exemplos. Se nós fôssemos passar aqui, falar de todas as iluminações da nova aliança de Cristo na antiga aliança, esse culto não teria fim. E eu não teria, obviamente, capacidade nem condições, porque é muita coisa. Finalizando, concluindo, meus irmãos, vamos concluir com uma ordem de Jesus. Vamos concluir com a fala de Jesus. Em João 5,39. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Só lhe deu glória. Que Deus nos abençoe. Peço aos irmãos que curvem as vossas cabeças. Vamos falar com Deus. Ó Deus, Pai amado, nós te louvamos, ó Deus, mais uma vez bendizemos o teu nome. Meu Deus, nós com o rosto no pó, Pai, reconhecendo a tua majestade, ó Deus, e reconhecendo também a nossa miserabilidade. Não temos palavras, ó Deus, para dizer, e falamos com as palavras que temos, mas sabemos, ó Deus, que nossas palavras não conseguem explanar, nossa mente não consegue, ó Deus, falar de forma correta a graça que tu tem nos dado, ó Pai. Ó Deus, muitos por aí, ó Pai, não têm acesso à tua palavra. Isso nos deixa preocupados, porque a nossa missão é ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Mas também isso, ó Deus, nos deixa abismados, porque nós temos esse acesso, e não foi porque nós somos merecedores e aqueles não. Não foi, ó Deus, foi a tua graça, ó Deus, que tu escolheste nos mostrar, nos dar, nos revelar. Mas isso, ó Deus, também traz muita responsabilidade. Porque, ó Deus, se ainda que nós ouvirmos a tua palavra, endurecer o nosso coração, ó Deus, era melhor não ter ouvido. Porque se nós endurecermos os nossos corações e não querer ouvir o que o Senhor está chamando para ouvir, nós sofremos muito, muito mais, ó Pai. Tua palavra diz claramente isso, que aquele que ouve e rejeita, esse sofrerá castigo mais severo. Mas nós não estamos aqui, ó Deus, e não devemos estar por medo, ó Deus, do inferno, mas por alegria, ó Deus, de estar com o Senhor, ouvindo a tua palavra, obedecendo a tua lei, ó Pai. Ó Deus amado, muito obrigado por trazer luz a textos, ó Deus, indecifráveis ao homem, por mais inteligente que ele presume ser. Mas o homem é tão tolo, ó Deus, porque ele insiste em dizer que o mundo não foi feito em 6 dias. Eles insistem em dizer que o homem veio do macaco. Que absurdo, ó Deus, que profanação a tua obra a ti, ó Pai. Eles insistem em dizer que os milagres de Jesus foi invenção. Ó Deus, eles não entendem nada. Tem títulos, tem reconhecimento do mundo, mas são tolos, ó Pai. O Senhor escondeste dos grandes e revelaste aos pequeninos. O Senhor nos revelaste, ó Deus. E quem somos nós? Nada, nada. Mas tu nos deste vida, ó Deus, e vida em abundância. E hoje nós podemos olhar a tua palavra, ler, meditar e enxergar as tuas verdades, porque tu, ó Deus, ilumina hoje através do teu Santo Espírito, que mostra, ó Deus, as coisas velhas e coisas novas. Todas falam de ti, falam da sua vida. É cristocêntrico. Mostra a tua lei, mostra a tua justiça, mostra a tua graça, a tua misericórdia, mas também mostra, ó Deus, sua ira. Ó Pai, continua conosco, ó Deus. Dá-nos, ó Deus, uma semana em tua presença, ó Deus, que essa mensagem venha a ser meditada no processo, processado no decorrer da semana, em nossas mentes. Também, ó Deus, nós te pedimos mais uma vez pelo nosso pastor, que está nesse momento de recesso, que o Senhor possa estar dando a ele descanso, fortalecendo a sua mente, o seu corpo,
Sabemos que é tudo unido, o Espírito Santo é um corpo só, o Espírito, melhor dizendo, dele, a alma dele é um corpo, é uma estrutura só, que o Senhor esteja dando conforto e preparando para a volta, Deus. Nós já estamos ansiosos, mas sabemos que é uma ansiedade santa, como o pastor fala, mas sabemos que é necessário esse descanso. Te pedindo que prepare os homens, ó Deus, dessa igreja, para que tragam as posições fiéis à tua palavra. Somos pequenos, somos neófitos, somos incapazes, mas teu Espírito Santo, ó Deus, faz até as pedras clamarem, quanto mais esses homens. Toma cada um em tuas mãos, no nome de Jesus. Amém.